Boa noite, a paz. Nós estamos aqui nesta noite retomando as nossas terças-feiras. Nós ficamos umas 3 semanas sem estarmos aqui. E nesta semana nós temos a alegria de iniciar o mês de setembro. Setembro que é tão rico de significado para nós. Rico de significado para nós quanto palavra de Deus. Nós lembrarmos o quanto que é importante a palavra de Deus em nossa vida. Também importante para nós que estamos ligados neste tempo de pandemia à dimensão da saúde mental, ao Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. E neste momento nós estamos nos encontrando. Seja bem-vinda, Adriana. Que saudade, minha querida, de você. Espero que suas férias tenham sido um bom descanso, tá? Seja bem-vinda, Bruna. Hoje nós teremos uma noite muito rica de sentido e de nós entendermos um pouco desse processo que acontece no coração, na mente, no corpo das pessoas que experimentam a angústia, a tristeza e muitas vezes chegam a pensar, planejar e até mesmo cometer o autoextermínio, que a gente fala na linguagem mais profissional, tá? E vamos falar sobre o que a palavra, a vivência da prece, a vivência da oração pode nos preservar nesse sentido. Como ela pode nos ajudar a fortalecer a nossa alma, a acalmar o nosso coração. Como que é importante os bons hábitos para a prevenção. E vamos ter esta noite conosco o Padre William. Ele é um padre novo, ele tem 3 anos de sacerdócio, de muita sabedoria, de uma longa caminhada. Seja bem-vindo, Rony. E nós vamos ter esse momento de encontro com ele. Ele vai falar um pouco para nós também da sua experiência quanto servo do povo de Deus, ao ouvir a escuta atenta do povo sofrido. E como dizer uma boa palavra. Na Sagrada Escritura, em Provérbios, vai dizer assim, que uma boa palavra fortalece os ossos. Seja bem-vindo, Alisson, meu esposo, está de plantão, é uma alegria tê-lo aqui conosco. A sua presença nos alegra, espero que seus pacientes estejam em uma boa recuperação. Seja bem-vindo, meus primos, Vanessa e Rodrigo. Que alegria estar aqui com vocês. Eu peço que vocês já vão compartilhando, convidando a todos aqueles que vocês conhecem para esse momento, essa noite, que será uma noite muito especial, muito fecunda. Tenho certeza que todos aqueles que tiverem a grata experiência de ouvir o Padre William. Seja bem-vinda, Juliana. Boa noite. Vão poder ter essa experiência com Deus e entender um pouco dessa palavra, dessa passagem e da dimensão do que acontece, qual é o processo interior daquela pessoa que adoece mentalmente e se vê sem saída. O que acontece? Como podemos ajudar esta pessoa que se vê sem saída, que se encontra sem motivação? Através do profeta Elias, nós vamos ter um exemplo de como que algo que parece que antes a gente conseguiria viver bem, a gente começa a não saber o que fazer.
Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que está chegando, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Luísa. Cada um de vocês que estão aqui, saibam que esse momento é para você. Deus tem algo para te dar hoje, esta noite, para te falar. E algo também, um caminho. Seja bem-vinda, Clarinha. Seja bem-vindo, Cleidson. Clarinha, que é a formadora geral de nossa comunidade e que também está nesse momento em missão, no serviço. Que alegria tê-los aqui conosco, tá? Boa noite, famílias. Seja bem-vinda, Terezinha. Boa noite. A cada um de vocês que está chegando, é uma grande alegria vocês que estão aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Renatinha. Que bom que você está aqui. Vocês que fazem a experiência da palavra, possam se identificar na história. Seja bem-vinda, Maria Helena. Que alegria. E nesse mês de setembro, nós precisamos verdadeiramente perceber o sentido da vida, a expressão e da bondade de Deus que nos criou para a vida. E qual o propósito? Quanto caminho, seja bem-vindo, Wallace, quanto caminho espiritual, quanto caminho de vida em Deus, de oração, de prece, nesse dia que é tão especial, 7 de setembro, em que nós somos convidados a lembrar de nossa nação, de nossa pátria e rezar por ela. Como nós podemos, então, fazer da prece, desta palavra e deste encontro partilhado com Deus, um caminho para a prevenção, para a saúde mental. Seja bem-vindo, Pedro Nisa. Seja bem-vinda, Danúbia, Dan. Que alegria você aqui. É uma alegria, Maria Helena, você está conosco. Saudades de vocês. Nós estamos aguardando o Padre Williams fazer a solicitação. Ele que estará conosco, que já foi vocacionado. Seja bem-vinda, Binha. Estava partilhando com vocês a grande alegria que é nós termos essa... Seja bem-vindo, Hilder. Em dezembro, Pedro, vai ter o vocacional, tá? Seja bem-vinda, Alessandra. A palavra de Provérbios, em muitos versículos, diz sobre a importância de uma boa palavra. Seja bem-vinda, Pabliane. Seja bem-vinda, Viviane Cardoso. Cada um de vocês, e já vão compartilhando. Diz assim: a aflição, em Provérbios 12, versículo 25, diz assim: a aflição no coração do homem o deprime, uma boa palavra restitui-lhe a alegria. Seja bem-vinda, Ana, Stephanie, Lucilene. Uma boa palavra restitui-lhe a vida. E por isso eu quis iniciar com alguém que encarna a palavra, que é o Padre William, e também no mês da palavra e o mês do Setembro Amarelo, para nós refletirmos sobre essa palavra de vida, a palavra que é vida para nós. E essa palavra, ela é experimentada através da prece, através da oração.
através desse encontro com Deus. De novo, nós podemos mergulhar aqui neste pequeno verso do Provérbios 12, versículo 25, que diz assim: a aflição no coração do homem o deprime. Uma boa palavra restitui-lhe a alegria. E como eu falei com vocês também, estaremos meditando e refletindo a palavra de Elias. Eu estarei refletindo algumas passagens bíblicas, alguns personagens. Seja bem-vinda, Shirley. Seja bem-vindo, Padre Fernando Andrade. Sua bênção. Estou aguardando a nova live. Aquela live foi tão fecunda e importante para nós, para a nossa vocação. O padre que é responsável pelo setor da juventude em nossa arquidiocese, Padre Fernando Andrade, também tem uma experiência muito rica para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Carol. Boa noite, minha querida. Quanto tempo. E nós vamos então, dando início, eu não sei o que aconteceu com o Padre William, que ele ainda não solicitou sua bênção, Padre Fernando. A Alisson também está pedindo. Seja bem-vinda, Maria José. E hoje nós vamos, como caminho para esse mês da palavra, eu quis unindo as duas realidades que vivo, porque sou fundadora da comunidade Filhos de Maria, e ao mesmo tempo sou psiquiatra, exerço a minha profissão, também sou professora na Faculdade de Medicina, aqui na Fundação do Norte de Minas, na FUNORTE, atendo na Escola Vovó Clarice, no consultório, no Espaço Saúde Eunice Ferreira. Esses 3 lugares, e faço um atendimento domiciliar contínuo. Então, entendo que esse mês é um mês muito significativo e propício para que eu possa, então, partilhar dessas minhas 2 experiências. Eu vou iniciar, então, com vocês esta reflexão sobre o profeta Elias, o seu processo de adoecimento e como o encontro com Deus, como essa palavra. Seja bem-vindo, Gilmar. Que alegria você aqui conosco. Ainda aguardando o Padre William, tá, gente? Que vai estar aqui. Nós vamos, então, seja bem-vindo, Enoque. Como seria esse processo de adoecimento e como a prece, a palavra, uma boa palavra, e não é só uma boa palavra, meu povo, no sentido, seja bem-vinda, Luma, no sentido, que alegria você aqui conosco, e Júnior, Luma, mãe da Maria, e do Pedro, sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Estamos aqui vendo como que uma boa palavra, prece, e não uma boa palavra somente no sentido de uma palavra que nos conforta. Seja bem-vinda, Kátia. Não só uma palavra que nos conforta, não só aquela palavra que nos agrada, mas aquela palavra que nos orienta, que nos exorta. Então, a partir dessa experiência do profeta Elias, eu quero seguir alguns passos com vocês. E assim que o Padre William solicitar, ele participará conosco. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Elias tinha acabado de ter uma grande vitória contra os profetas de Baal. Ele teve uma vitória a partir do momento em que ele confrontou-os, e Deus, sendo Deus, ouviu o seu clamor e o assistiu. Seja bem-vindo, Jobson. E aí, a partir disso, os 450
profetas foram mortos e só ele, que era um profeta só do Senhor, sobreviveu. Sabendo disso, a rainha Jezabel pede então que seja avisado que ele também vai ter o mesmo tratamento no dia seguinte, se a vida dele não tivesse sido ceifada como foi ceifado dos outros. Ele, que havia enfrentado um batalhão, que havia sido vitorioso, fica com medo. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês observem, o processo que começa com a inquietação para o nosso adoecimento, é o medo. Ele teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Este é o segundo ponto que nós precisamos ver. A finalidade. Quando entendemos a finalidade da nossa vida, entendemos tanto a finalidade quanto o para quê, quanto que ela se dá no tempo. Quando entendemos isso, nós começamos a compreender os momentos em que estamos vivendo. Eu diria que as emoções que nos falam e nos movem ou que nos adoecem. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Betsabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Ele tinha lutado com vários, mais de 450. Mas em um dia, pelo deserto, olha o que aconteceu com Elias. Ele senta debaixo de um junípero e diz: basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. O que está acontecendo aqui? E aí a gente entende o quanto que neste tempo, quantas pessoas experimentam o sentimento do fracasso, o sentimento do medo, o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir, o medo de não conseguir realizar os sonhos, o medo de perder os familiares, o medo de contrair uma doença. Há tantos medos afligindo, a fim de salvar a sua vida, eles acabam perdendo a vida. E aí aqui fala assim: basta, Senhor, tirai minha vida. Ele que fugiu para salvar a sua vida começa então a desejar a morte. O que é que está acontecendo? É um processo, mentalmente falando, extremamente esgotante, doloroso. E aí eu acho interessante porque a palavra de Deus, sempre que vai falar o que acontece com a pessoa que vive a tristeza, a angústia, a aflição desta forma, a palavra vai dizer assim: um espírito abatido seca os ossos. Quem erguerá um espírito abatido? E em outro momento no Provérbios vai dizer assim: o coração triste deprime o espírito. Seja bem-vinda, seja bem-vindo José, seja bem-vindo Fã, seja bem-vinda Joelisa. Eu não sei se aconteceu algo com o Padre William. Até o momento ele não entrou. Nós vamos continuar fazendo a nossa reflexão sobre o profeta Elias. Sim, vamos rezar, Hilde, para que venha a lanchonete como um espaço de evangelização para jovens, mas sobretudo que nós possamos dar esta palavra certa, entendendo aqui que hoje o povo, a juventude sofre uma angústia, uma dor desconhecida de muitos. Quando estou no consultório, seja bem-vinda.
cada um que está entrando. Seja bem-vinda todos que estão entrando agora. Eu já ouvi muitas histórias, seja de pacientes que perderam parentes na infância, seja pacientes que estão pensando em se matar, pacientes que estão planejando. O Padre William logo já estará conosco, tá? E aqui o profeta Elias continua dizendo assim: eu não quero tirar minha vida, e adormece. É interessante isso porque num quadro depressivo o paciente ele tem duas formas de expressar a falta de desejo pela vida. Sua bênção, Padre Ale. Seja bem-vindo, Padre William. Nós estamos aguardando a sua solicitação, tá? Você solicita aí para nós a sua entrada e eu aceito aqui. Seja bem-vindo, irmão William. Sim, que bom que o senhor chegou. Estamos ansiosos pela sua presença. Eu estava aqui falando sobre o profeta Elias. Seja bem-vindo, Padre. Que alegria, sua bênção. Deus abençoe. Boa noite. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo. Ô, Érica, eu já peço desculpas ao seu público aí. Eu estava dando um curso de batismo ali agora, e aí eu corri para conseguir chegar a tempo aqui. Boa noite, gente. Quem está chegando aí agora. Desculpa, se eu não atrasar, não é o Padre William. O bom é que, como filho predileto daquela que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, aí sim, você tem toda essa sorte. A gente não pode esquecer que Jesus veio com aquela palavra das noivas que chegaram atrasadas e ficaram sem ter como entrar. Ai, meu Deus. Então, o bom é que o senhor confiou na graça de ser filho predileto da mãezinha, né? Estamos com esse bônus aí. Sendo filho predileto. Padre, que alegria a presença do senhor aqui. Há muito tempo estamos combinando essa live. Sim, muitas tribulações. Desde o início do ano. Maria Tereza adivinhou que o senhor chegou agora e quis participar também somente agora. Podendo participar em vários momentos, ela quer ver como está aí. Ei, minha linda, boa noite. Olha, fala aqui, boa noite, fala. Fala com o padre assim, sua bênção, fala. Ela tá tomando suco. Ela tá tomando suco, mãe. Padre. Deixa eu tomar suco, mãe. Ave Maria. Fala assim, sua bênção, padre. Esse é Padre William, você lembra dele? Ele te abençoou quando você estava na barriga da mamãe. Ah, não vai lembrar. Acho que ela não vai lembrar, não. Ah, claro que lembra. Uma bênção sagrada. Fica impressa no na memória. Tá no inconsciente. Fica impressa na memória afetiva. Isso. Deus nos teceu no seu materno. Qualquer toque dele está impresso. Que isso, meu? Isso, seu é a nossa palavra de vida, a palavra de vida da nossa comunidade, meu amigo. Tá? Mas você disse que é meu. Ah, tá vendo? Então tá, então é seu também, com certeza. Viu? Agora vai lá brincar um pouquinho com o tia Bob, vai. Não! Ela vai ficar na live. Que bom, ela quer participar de toda a live, então. Padre, eu estava então partilhando com o pessoal que estava aqui, que eu quis unir nesse mês de setembro, tanto a importância da palavra, a palavra da Sagrada Escritura, quanto também da prevenção para a vida, por causa do Setembro Amarelo. Nem tudo.
Sim, E como sim. nós estamos vivendo um tempo de muita angústia, Você pode levar esse caderno lá? pode. Dá tchau pro pessoal. Você nem deu tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau! Eu Já, vou assistir já o é carisma. babau. Não, Aí, eu não quero vir. eu quis unir. E também quis experimentar de como seria. Peraí, só um minuto. Agora sim. De como seria podermos refletir sobre passagens bíblicas, entendendo o processo do adoecimento e a importância da prece, da oração, da palavra. E aí eu citei para os que estavam chegando, os que estão desde o início, algumas passagens de Provérbios, em especial a que fala que o coração contente alegra o semblante, mas o coração triste deprime o espírito. E aqui fala assim também, uma palavra boa, e não só uma palavra boa no sentido de agradável, mas uma palavra acertada. E a gente lembra que a palavra de Deus ela é assim, acertada, certeira, chega ao nosso coração dessa forma. Também uma palavra restitui a alegria. Uma boa palavra. E aí, nós estávamos na expectativa de um especialista na boa palavra que restitui a alegria. Você vai chamar essa pessoa aí ainda? Acabou de chegar. Ah, Então, que alegria. Que alegria, Padre. Fale um pouco para nós sobre sua experiência também com essa dimensão da aflição no coração do homem, o deprime. Essa tá. palavra que inicia. Pessoal, boa noite. Primeiro, Érica, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui falando com você. Primeiro, por causa da minha história com a comunidade Filhos de Maria. As pessoas sempre me perguntam assim, quando alguém pergunta, fale sobre uma pessoa que você admira. E uma das pessoas que eu sempre cito é você. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pelo seu testemunho. E você é uma das... Eu sou muito à vontade com todo mundo, né? Com o meu bispo, com quem tiver. Até se o Papa vier na minha frente, eu fico muito à vontade. Não sei, né? Como é que vai ser. Mas eu sempre tremo muito quando eu estou perto de você. Todas as vezes que você chega perto, meu coração assim, treme muito. Eu fico como se eu... Olha só, preciso ouvir isso, essa emoção que está te falando. Sim, por causa da minha história, né, com a comunidade Filhos de Maria, fiz vocacional durante muito tempo, né, eu com a Fernanda, minha amiga Fernanda, que já está de cria nova aí, esses dias eu fui visitá-la, e as marcas que a comunidade deixou na minha vocação, na minha vida, e levo isso para o meu chamado, para a vivência do meu ministério ainda hoje, né, inclusive onde eu passo, em todas as paróquias onde passei, inclusive onde estou agora, você vai ver lá que todos sabem rezar aquela oração. Doce Jesus, fica comigo, porque contigo tudo é bom, né? E eu sempre, porque ficou marcado na minha vida esse jeito de ter intimidade com Jesus, eu aprendi aí com vocês dando esses passos. Então, para mim, é uma grande alegria poder, e uma grande responsabilidade, né? Poder estar aqui conversando com vocês. E aí, você falando da alegria, né? É o modo como eu tenho vivido o meu ministério sacerdotal, porque a experiência que eu faço com Deus é a experiência de um Deus que me faz ser alegre e feliz, e eu não consigo ser de outra forma. Até tentei, né? Quando entrei no seminário, falei, não, agora eu vou ter que me adequar a uma forma, eu vou ter que maneirar nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, mas eu pego aquela palavra de Bento XVI, né? Deus, ele não tira nada, ele potencializa aquilo que em nós é bom e é produtivo e pode gerar frutos, né? Ele vai apenas podando aquilo que é exagero. E tenho vivido isso um pouco no meu ministério. E aí as pessoas me perguntam assim, padre, como é que é? Eu sou ensaia, faz alguma coisa? Eu falo, não, eu apenas
vivo a experiência de intimidade com Deus que me faz ser assim, né? E que não é uma alegria esdrúxula e eu não quero de forma alguma fazer com que nós percamos aquilo que é o essencial, o conteúdo e a beleza e a profundidade da palavra, mas de fato a minha experiência com Jesus me faz querer ver as pessoas sorrindo e felizes, né? E eu gosto de ser assim e não me imagino sendo de outra forma, né? Pensando sempre naquilo que Santa Teresa de Calcutá dizia, né? Não permita que ninguém saia da sua presença sem dar um sorriso, né? Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa para isso e tentar, né, nesse tempo especial que nós estamos vivendo, de tanta dor, de tanta morte, de tanta notícia triste, poder levar um sorriso para alguém ou despertar um sorriso em alguém, eu acho que isso só pode ser de Deus, né? E de maneira saudável, de maneira, sei lá, baseado, né, na palavra de Deus. E o meu ministério tem sido um pouco vivido dessa forma, de maneira muito natural, né? Eu não ensaiei nada, eu não planejei nada, mas tenho sido buscado ser autêntico, né? Buscado mostrar para as pessoas aquilo que é a minha experiência. E nesse tempo onde a morte está na moda, é preciso que a gente saiba trazer os sorrisos de volta, né? É preciso que as pessoas saibam sorrir de novo. E não há alegria maior do que estar na presença de Deus. As pessoas precisam redescobrir isso de novo, né? Nas suas casas, por meio de lives, por meio da internet, já que estamos isolados de alguma forma, já que estamos distantes de alguma forma. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas redescubram o quanto é bom ser de Deus, né? Ontem eu participava da missa com o Padre Fernando, ele fez aniversário de sacerdócio. Parabéns, Padre Fernando Andrade, Padre... ele estava aí conosco, viu, Isso. Padre? E aí, na homilia, ele falou uma coisa muito bonita e aquilo me tocou na homilia dele. Ele falava assim, olha, nós somos padres e tudo de ruim chega até nós, né? O podre da pessoa vem até nós, né? A pessoa vem com as suas piores mazelas. E no meio daquilo tudo ali que parece ser ruim, a gente precisa fazer com que aquela pessoa redescubra a vontade de viver em Deus, né? Apesar daquela mazela, apesar daquilo que para ela é vergonhoso, apesar daquilo que para ela não tem mais sentido, a gente precisa, como padre, fazê-la redescobrir um motivo para viver, né? E viver com felicidade, com alegria, com plenitude de vida, né? Então, essa é a missão do sacerdote. Eu não consigo entender a minha missão se não dessa forma. E no meio disso tudo, né, existem algumas incompreensões, né? Alguém vai dizer, o padre não leva a sério o ministério. Ao contrário, pelo contrário, né? O sentido da minha vida é o meu ministério, o sentido da minha vida, a alegria da minha vida é poder dizer que eu sou padre. E se eu puder mostrar o quanto que eu sou feliz sendo padre, sendo de Deus, sendo consagrado a Deus, então não é preciso que a minha pregação seja perfeita, não é preciso que eu diga palavras tão acertadas assim, ou tão profundamente embasadas na teologia, mas se eu mostrar o quanto é bom ser de Deus, então eu já me considero satisfeito, né? E é o que eu tenho Mas buscado. isso é uma palavra acertada. É, A de melhor fato, palavra é aquela encarnada. Essa é a mais acertada, conforme o isso, Papa Francisco. É a isso, palavra que é encarnada, é a alegria que é encarnada. isso. Essa é a mais acertada e essa que alcança o coração. Padre, eu estava citando a história do profeta Elias, deve Sim, ser bem conhecido do Senhor, e falando do processo que ele viveu. Ele sofreu medo e o medo fez achar que uma coisa, ele que tinha acabado de ser vitorioso com uma grande vitória em relação aos profetas de Baal, ele fica com medo da profecia de Jezabel, não é nada promessa, na verdade, não profecia, de que ele iria ter o mesmo fim deles. E ele parte a fim de salvar a sua vida, por causa do medo. E eu estava explicando justamente esse processo que acontece com o coração que vai começando a ficar aflito e angustiado. Tudo parte do medo. Medo de que vai morrer, medo de adoecer, medo do que vai acontecer, medo do que vai perder, medo do que vai ganhar, do que vai assumir. Seja bem-vindo, meu primo Márcio chegou aí também. Que alegria você aqui conosco. Também amo você, muitos anos sem vê-lo.
Espero que esteja bem. E aí, nesse processo de querer salvar a vida dele, ele chega um momento em que o cansaço por um dia, ele que havia lutado vários dias, ele caminha no deserto por um dia e se cansa e anseia a morte. Eu achei interessante que a palavra diz assim: tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E quando o Senhor falava do tanto que chegam as pessoas com muitos sofrimentos para o Senhor, expressando suas angústias, dores, as suas limitações e falhas, eu tenho essa experiência também com muitas histórias de sofrimento. Às vezes a gente chega assim, e eu, como eu dou aula na faculdade, os próprios acadêmicos se espantam e falam: meu Deus, eu não imaginava que poderia e que havia assim, realidades tão próximas a nós dessa mesma história. Né? Esses dias um paciente partilhou conosco assim, que presenciou a morte do irmãozinho dela sendo assassinado de 2 anos, e depois ela teve um sofrimento familiar e o bebezinho de uma outra tia faleceu de fome porque ela teve provavelmente uma depressão pós-parto e rejeitou o bebê. E a quantidade de sofrimento que você vai percebendo que as pessoas experimentam de muitas formas, você percebe que tem às vezes esse processo, o processo do medo, da culpa, de não se perdoar, não perdoar o outro, não se aceitar, não aceitar a história. Quando o Senhor diz assim, e eu acho que é extremamente importante, eu até tentei me encaixar, padre, eu também já tentei fazer isso. Ser uma fundadora séria, ser uma pessoa séria, ser uma pessoa assim, que não vai, não chega no papo, que faz o que fala. Olha, você vai ver o Papa Francisco e vai ficar, cumprimentar, só balançar a cabeça, você pode até estender a mão. Não, padre, eu fui, corri risco de vida, porque fui lá, abracei ele, aproveitei o momento. Eu falei: posso te dar um abraço? Antes Eu dele vi a cena. responder, eu já abracei. Para que ele não tivesse como me dizer não. É lógico que tinha muitos atiradores, aqui tem um tanto de gente assim lá em cima. Naquela espera, mas olha que alegria. Eu tive um abraço da igreja. A igreja tem abraçado o nosso chamado, a nossa vocação, é uma grande alegria. Temos os sacerdotes também, nossa comunidade, é nosso carisma. Mas quando eu percebo que o Senhor fala assim: eu sou quem eu sou, e me alegro nesta identidade que eu sou. Esse é o meu jeito. Meu jeito é encontrando na alegria e levando alegria. E é uma alegria própria da criatividade. E aí entra o documento do Papa agora, né, do Padre Scordi, que é o amor criativo que há em São José. Sim. E como que o Senhor expressa facilmente o amor criativo. E isso é uma alegria. Mas voltando ao profeta Elias e a palavra, quando o Senhor diz assim, a importância da prece, porque o que eu percebo, quando o Senhor está nessa escuta de tanto sofrimento, de tantas angústias, é preciso ter uma palavra muito unida à palavra de Deus, muito unida para alcançar o mais profundo desse coração, não é, Padre? Olha, ontem eu estava, até engraçado você citar o profeta Elias, eu estava conversando com um padre, irmão, e ele estava partilhando um pouco das angústias e das dores dele. E aí ele passou por um processo muito difícil, uma fase muito difícil, inclusive um período de doença, né, muito, muito difícil. E ele citou justamente o profeta. Ele falava: olha, eu cheguei a usar as palavras do profeta e pedir para Deus tirar a minha vida, né? E veja, um padre, né, chegar a esse nível de angústia. Porque, na verdade, esse processo, todos nós estamos expostos, né? Ninguém está vacinado, né? Eu sou padre, eu estou exposto a esse tipo de sentimento, e todos nós, né? Não existe alguém que diga: não, eu não vou passar por isso porque eu estou muito cheio da palavra de Deus. Não, todos nós estamos expostos e podemos, em algum momento da nossa vida, por alguma situação, por algum trauma, por alguma situação difícil que tenhamos passado, uma perda muito grande, e foi o que aconteceu com ele, se expor a esse ponto de dizer: eu não encontro mais sentido para a minha vida. E nesse momento é importante que a pessoa tenha
o pé no chão de dizer, eu preciso assumir o que eu estou sentindo agora. Eu acho que isso é muito importante, né? Você não fugir daquilo que você está sentindo e ser bastante sincero, né? No sentido de dizer, não, Senhor, eu não estou encontrando, né, sentido para a minha vida agora. Eu não me conformo com essa dor que acontece agora. Eu não me conformo com essa perda. Eu não entendi por que isso aconteceu na minha vida. E você vai negando, né, passando por aquele processo de não se conformar. E é importante essa verdade, porque é nessa verdade que Deus também vai se manifestando, né? Na nossa limitação, naquela dor, o profeta passa por isso, né? Ele não aceita, não entende bem qual é a sua missão, chega ao ponto de pedir a Deus a própria morte, porque ele não entendeu as suas limitações. Mas nesse processo de negar, é que Deus também vai se manifestando a ele, para dizer, olha, não se trata de você, mas sou eu quem vai realizar, né? Eu quem vou fazer esta obra. Então, nesse processo de negar, eu vou entendendo, eu sozinho eu não dou conta. Eu sozinho não vou fazer absolutamente nada. Eu não vou dar um passo. Mas se Deus estiver comigo, eu me aceitando, eu entendendo as minhas próprias limitações, então Deus aos poucos vai tendo espaço para que Ele possa gerar nova vida na minha vida, né? E aí eu vou progredindo, não de maneira mágica, porque não acontece como uma mágica, né? Porque algumas pessoas vêm até nós querendo que as nossas mãos sejam mãos mágicas, né? Elas falam, não, padre, reza aqui em mim, reza aqui na minha cabeça, e aí tudo vai mudar. Não, o processo ele pode até se iniciar ali, com aquela oração, com aquela abertura, mas é preciso um trabalho interior muito grande, né? De aceitação, de entendimento, de experiência com Deus, de aceitação das próprias limitações e de oferta dessas limitações a Deus também, porque nós ofertamos tudo a Deus, inclusive as nossas limitações, porque a partir delas Deus vai realizando aquilo que é extraordinário na nossa vida. Então, esse processo pelo qual passa o profeta é o processo que todos nós passamos todos os dias da nossa vida, inclusive nós padres, né? Quantas vezes no meu ministério eu também não me senti frustrado, né? A gente fala de alegria, mas quantas vezes eu não entrei no meu quarto e eu pensei assim, poxa vida, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer, né? Eu não cumpri a missão como eu deveria, eu não entendi aquilo que Deus queria que de mim, eu poderia ter feito mais, e aí nós vamos entrando nesse processo de frustração. Mas é bom que a gente entenda a nossa limitação para que a gente não se sinta super-homem. E é importante que todo mundo entenda isso, especialmente nós que estamos no âmbito da fé. A gente tem, às vezes, um complexo assim, de que eu vou resolver todas as coisas, eu vou fazer todas as coisas e Deus vai atuar a partir de mim, eu vou ser este instrumento que vai salvar todas as coisas. Às vezes, não. Às vezes, Deus não vai fazer nada a partir de você e está tudo bem, né? Não significa que sua missão esteja fracassada. Significa que Deus tem os desígnios dele. Então, eu não sou super-homem e eu não tenho a pretensão de resolver todas as coisas. Eu me coloco à disposição de Deus e Ele faz a obra que Ele precisa fazer. Eu, nessa minha experiência com Deus, vou tentando corresponder a esse amor de Deus, apesar das minhas insignificâncias, apesar das minhas limitações. E aí, se eu entendo que é Deus quem faz e não eu quem vai fazer todas as coisas, aí então a missão fica um pouco mais leve, né? O problema é quando a gente toma nas nossas costas a missão de super-homem de resolver todos os problemas, né? Acho que quando nós entendemos que nós somos instrumentos e Deus é quem age, apesar da nossa fraqueza, e é bom que seja assim, é bom que continue sendo assim, né? Aí nós conseguimos administrar as nossas próprias limitações, as nossas frustrações, e aí nós entendemos as perdas, os traumas, e nós vamos encaixando isso em alguma dimensão, em algum espaço da nossa vida, onde isso fique bem resolvido, onde isso fique bem trabalhado, onde a gente consiga ordenar todas essas coisas para o amor, né? Mas é um processo longo e que não acontece de maneira mágica, né? É um passo a cada dia, é uma vitória a cada dia, é uma conquista a cada dia, passos lentos. Às vezes eu preciso até voltar algumas casas porque eu não entendi alguma coisa que precisava ser compreendida da forma que deveria. E aí nós vamos caminhando com muita paciência, entendendo que nisso tudo Deus se manifesta. Padre, é uma coisa que o senhor falava, é importante primeiro todo mundo entender que nós somos humanos.
E sofrimento, tristeza, angústia, medos, são processos humanos. Humanos. O senhor é padre, mas é humano. Sim. É como se assim, você é médico, você adoece? Claro, médico já Claro. adoece. No meu caso, eu sou uma paciente que virou médico, então eu já era doente antes. É importante deixar claro isso. Ô, Médicos Érica, eu adoecem. tenho uma visão, eu tenho uma memória afetiva sua, você falando desse negócio de doença, eu me lembro de você nos encontros, você com um colchão. Você arrastava esse colchão e deitava, mas participava de tudo, estava ali. E eu falei, meu Deus, manda essa mulher ir pro quarto, gente, pelo amor de Deus, ela tá aqui deitada no colchão, que ela não tá dando conta de ficar em pé. Mas a sua fidelidade, a sua missão, a ponto de dizer assim, não, eu não estou aguentando ficar em pé aqui, mas eu estou aqui até quanto eu puder, né? Eu tenho essa memória afetiva muito forte, muito bonita no meu coração, de você, apesar da fraqueza, apesar das limitações, você tentando cumprir ali aquilo que era o seu papel, a sua missão. Isso é muito claro, assim, para mim, muito Que bonito. bom, padre. Mas espero, não só seja apesar, é através. Através de nossa fraqueza, através de nossa limitação. Porque Deus fala isso, né? É quando sois fracos que eu revelo em ti toda a minha força. E talvez por isso nós nos encontramos com tantos limites e fraquezas. Quando o Senhor dizia assim, é preciso que se entenda que não é mágico. Eu sempre falo com meus pacientes assim, até você chegar aqui, o processo de adoecimento, ele foi lento. Foi. Ele não chega de uma vez. Uhum. Você chegou aqui. Esse nível seu de angústia, de desejar a morte, não foi de repente. Leva uma história, muitos levam uma vida de muitas dores, de muitos sofrimentos, de ficar tentando compreender tudo. Padre, nós não precisamos compreender tudo, não é mesmo? Não. Será que eu preciso entender todas as coisas, ter explicação para todo mundo de hoje? Fica nos dizendo que precisamos entender tudo, saber como é que é nossa personalidade. Esses dias eu tive um paciente que me disse assim, olha, eu pedi a Deus a graça de saber qual é o meu diagnóstico, porque eu queria saber qual é a minha personalidade. Eu falei, minha filha querida, a sua doença não compõe a sua personalidade. Não constitui, ela é mesmo, sim, é mesmo. Porque a sua personalidade, o que constitui é quem você é. E a sua doença é como você está. É algo que vai passar. Pode não passar do modo que nós esperamos. Pode muitas vezes não ser dentro do processo que nós entendemos. Mas é um engano grande quando a gente pensa que a gente vai ter uma resposta para tudo, nós vamos nos entender. Sim. Assim como não entendemos e compreendemos a ação de Deus, se nós nos colocarmos diante do Calvário, diante do sofrimento, sempre vai haver a pergunta, como? Por quê? Por que este caminho? Por que o sofrimento? Por que a morte? Uhum. Por que a morte? Por que essa pessoa que eu conheci tão perto de mim escolheu a morte? Por quê? E aqui eu achei interessante demais que o profeta Elias, ele diz assim, tirar minha vida, ele adormece. E eu estava nesse ponto, né, do adormecimento do profeta Elias, e aí um anjo toca e diz, levanta-te e come. Como que o alimento, a palavra e o caminhar, eu sempre recomendo atividade física e uma boa dieta para os meus pacientes. Sei que o senhor está todo em forma, não é o meu caso. Porque a minha dieta é uma dieta, assim, de doces, das delícias, aproveitar, assim, como a palavra doce, eu também amo doces. Né? Doce como mel é a palavra, e eu amo os doces. É minha fraqueza também. E aí, não, mas o senhor consome todos os doces e calorias nas atividades físicas. Eu só consumo na reflexão mesmo. Eu recomendo para todo mundo atividade física, realmente ajuda a saúde mental, é uma prevenção.
Olha para você ver que o profeta Elias tinha dado uma caminhada de um dia, ficou cansado, quis morrer, mas depois que o anjo do Senhor o toca, e quantas vezes nós precisamos de um anjo do Senhor para nos alimentar da palavra, para nos tocar, depois que o anjo faz isso e dá a ele um vaso de água, e ele fala assim: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Muitas vezes nós necessitamos de alguém para nos dizer que ainda há um caminho. Sim. E talvez esse caminho seja desafiador para o momento presente, mas há um caminho. E aí aqui ele continua assim: Elias levantou, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida, agora andou 40 dias e 40 noites. Aquilo que um dia só fez com que ele se sentisse extremamente cansado, e tudo isso acontece mesmo num processo depressivo, acontece mesmo num quadro de angústia, de aflição, de pânico. A pessoa tem taquicardia, sua, fica angustiado, sente que vai morrer, tem medo de morrer e ao mesmo tempo deseja morrer para não continuar vivendo daquela forma. E aí, quando ele chega na montanha de Deus, ele ouve a palavra do Senhor, a palavra lhe dirige assim: que fazes aqui? A vida nos pergunta, aquele que é vida nos pergunta: o que estamos fazendo aqui? Uhum. Uma coisa linda que gosto de lembrar, porque foi domingo, foi dia de Santa de Madre Teresa de Calcutá, você já até citou aqui, é que ela sempre dizia assim: esta vida tem sentido para fazer algo de belo por Jesus. Então, a vida nos questiona: o que estás fazendo aqui? Sim, sim. E eu acho que a não capacidade ou a não vontade de dar respostas, dar uma resposta a esta pergunta, talvez seja a grande questão para o início desse processo, né? Porque quando você se depara com alguém, e aí você sente toda a diferença, quando ela não tem ali um sentido para a própria vida, quando ela não consegue é, dar uma resposta, né? Ainda que não seja uma resposta verbalizada e pronta e bem refletida, mas quando o simples fato de ela não conseguir se fazer essa pergunta ou dar respostas a essa pergunta, você percebe o quanto que o processo dela ainda precisa de uma força maior, né? Porque enquanto o ser humano ele não encontrar um sentido, né, e o verdadeiro sentido, nós vamos ser o tempo inteiro abatido por esses sentimentos que nos levam para trás, né? Porque se não há o que fazer ou por quem fazer, não há o que servir, não há o que doar, não há para que me entregar, então qual é o sentido da vida realmente? Viver para mim mesmo não basta, né? E eu acho que É todo não ser humano viver, né? não é não viver. E todo ser humano precisa, e é justamente o contrário do que a gente vai aprendendo, né? Viva para si, ame quase que uma coisa em si mesmada excessivamente, e as mídias estão tão fortes em nos pregar isso, né? Isso acontece, a gente abre o Instagram e só tem isso, né? Não precisa se doar pelo casamento, pense em si mesmo, não precisa ficar morrendo aí porque você precisa pensar em si mesmo. Tudo bem, precisa haver um amor próprio, né? É preciso que haja um amor próprio, mas a vida, quando ela é vivida apenas para si mesma, ela perde totalmente a razão de ser, porque o ser humano ele nasce para se doar, para se dar pelo outro, e talvez o motivo da frustração de quem nos acompanha é justamente esse. Talvez a palavra que precise chegar ao nosso coração é qual é o sentido verdadeiro, né? O que que você está fazendo aí parado? Por que você está aí? E por que você não se colocou ainda a caminhar? Por que ainda está olhando para o seu próprio umbigo? Né? Por que você ainda está aí deitado pensando nas próprias frustrações? Comece esse exercício de é, caminhar e de olhar para o seu lado, de perceber que você não está só, você não está sofrendo sozinho. Tem um tanto de Elias do seu lado, né? Tem um tanto de gente que também está com as mesmas ou piores frustrações que você. Então vamos caminhar juntos, vamos olhar para o outro. Santa Teresinha dizia isso, né? Uma bela forma. Talvez a Santa Teresinha não entendesse muito de psicologia, e talvez por isso tenha escrito isso. Mas ela dizia: uma bela forma de resolver os nossos problemas é não dando tanta atenção assim a ele, né? Não é dar tanto poder
a esse problema. Talvez se você souber olhar ao seu redor e perceber que muitas pessoas também passam pelas mesmas situações que você e elas também querem caminhar e elas também precisam da nossa ajuda e nós também podemos ajudá-la e nós também podemos caminhar com ela, talvez seja um modo de você não resolver, mas de você começar o processo. E eu sempre falo, não é sobre resolver todos os problemas, é sobre começar o processo. Padre, você é uma pessoa bem resolvida? Não sei. Não sei dar essa resposta. Eu sei que eu estou no processo. Eu sei que eu quero ser assim, eu sei que eu quero caminhar, eu sei que eu quero dar conta das minhas próprias limitações e dizer, não, olha, eu espero que o Padre William de daqui uns 10 anos seja muito melhor do que o Padre William de 3 anos de sacerdócio, né? E eu espero chegar daqui uns 20 anos e estar melhor do que daqui 10 anos. Porque é um processo, né? Não vou poder responder, não, estou completamente bem resolvido hoje. Não sei, né? Deus vai trabalhando em nós à medida que a gente vai caminhando. E aí, se nós não decidirmos sair, né? Se nós não decidirmos dar o primeiro passo, se a gente não for responder essa pergunta, o que você está fazendo aí? Vambora, meu filho, caminhar, vambora dar um jeito na vida. Então a gente vai ficar o tempo inteiro olhando para nós e pensando, né, meu Deus, eu preciso morrer, né? Porque não tem sentido minha vida, né? Mas dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro estímulo, né? Se ajude, né? Se ajude nisso. Padre, Deus vai colocar na nossa vida um tanto de gente para nos ajudar. Eu tenho padre, certeza disso. como afilhada de Santa Teresinha, preciso defender minha madrinha, que Diga, pelo amor. ela entendia muito de psicoterapia. É É. porque ela entendia muito, padre. Tem uma técnica na psicoterapia, em especial na logoterapia, chamada autodistanciamento. E é isso que é convidado a fazer. Quando você está com um problema muito próximo, você não consegue enxergar nada. Uhum. Você não consegue nem enxergar a dimensão do problema, nem o que está acontecendo. À medida que você vai afastando, então você Ele consegue vai ver ficando melhor. mais. É, Não pode ser distante demais. Não, mas não pode ser próximo demais. Santa Então, Terezinha, tá psicóloga, hein? vendo? Ela entende de muitas coisas. É, É uma doutora de ciência do amor, vai entender bastante coisa. Mas isso. não podia, né? Porque o senhor falou assim, que Santa Teresa. Eu falei, meu Deus, minha madrinha. Preciso que colocá-la, que ela entende de muitas coisas. Entende. Mas, padre, uma outra coisa que o senhor falou, que eu acho que é importantíssimo entender, não precisar termos todas as respostas, entender que estamos em um processo, então eu não preciso de uma resposta de quem sou, de quem estou, como estou agora, preciso ter duas coisas, uma causa para amar ou alguém para amar. Preciso ter ambas. Eu posso dar a minha vida por uma causa. Eu gosto muito de Chiara Lubich, fundadora do Focolares, do movimento Focolares, porque em meio à guerra, em meio à cidade dela destruída, naquele momento, ela poderia ter várias moções para uma reconstrução e ela, ao perder tudo, ela fala assim, Deus é o meu ideal. Isso é tão São João Paulo II, né? Perco tudo, Deus é o meu ideal. E faz então, de Deus é o meu ideal. Eu gosto muito daquela música. É impossível não crer em ti. Não vou pedir para o senhor cantar, o senhor disse que não queria cantar, mas eu acho que numa live Eu de só canto padres. dublando. Né? Só se for o Padre Fernando no fundo. Aí eu também Isso. canto. Assim também eu canto. Vou chamar os meus ministros da comunidade para cantar e a Ai, gente faz uma coisa bem linda, né, e Padre? cantam belamente. Aí, quando o senhor falou, é importante isso, darmos, porque na verdade nós ganhamos a nossa vida quando nós doamos, seja numa causa, uma causa que vai para além de nós, que nos convida a transcender, seja também por um amor, por alguém, uma pessoa. Estão fazendo aqui uma hashtag Canta Padre William. Quando vocês mandarem essa live para mais 10 pessoas, eu vou cantar, tá? Cada um aí manda a live para 10 pessoas.
E aí no final eu e Érica vamos cantar aqui. O bom é que ele faz a promessa para ele e para mim. Você ouviu que era canta padre? Eu tô com mania de fazer promessa pros outros agora. Eu tô com uma amiga que tá recuperando do Covid. Eu falei assim, ó, fiz uma promessa para você que se você recuperar, nós vamos caminhar lá em Aparecida rezando o terço. Ela, bonito, eu sou obrigado a cumprir. Eu falei, obrigado, cumprir essa promessa. Claro, claro, se recebeu a graça, tem que Ué, cumprir. tem Um que ato de cumprir. gratidão, vamos completar tudo. Se vira. Então, gente, ó, pode ficar tranquilo que eu e a Erika vamos cantar no final. Tô vendo. Eu já fiz de tudo pelo Senhor. Já cantei até, Gravou CD. abri Já gravou show de CD. Eliana Ribeiro. Mas Pois isso é. foi um outro momento quando eu não tinha consciência de mim mesma, tá vendo? Você A foi se bem, autoconhecendo. E a aí você bem-aventurança da ignorância. Enquanto eu não sabia o tanto que eu não cantava, eu cantei. ah, Padre, e aí, olha para o senhor ver, quando o senhor disse assim, de dar a vida, né, de fazer esse movimento, quanto que isso nos dá sentido? É importante, assim, é lógico que uma pessoa com um nível de angústia muito grande, e que geralmente pessoas que cometem autoextermínio estão nesse nível de angústia, e é difícil entender. Eu sei que a gente costuma ouvir muita gente falando assim, nossa, mas como que essa pessoa... Eu tive uma pessoa, padre, uma jovenzinha, que morava no meu prédio. Ela tinha uns 18, 19 anos. Ela morava no 10º andar, ela subiu pro 11º e pulou do 11º andar. Ainda hoje, ficava aquela indagação. E quando a gente ouve só o barulho do corpo já caindo no carro, né? E E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu encontrei, será que eu encontrei com ela no elevador? Como que eu não percebi? Já que sou uma pessoa que trabalha com isso, como eu não percebi os sinais? E a gente vai tentando eleger. E muitas vezes assumindo também para nós culpas que não são nossas. sim, sim, Responsabilidades que não são nossas, porque assim não tinha como, eu nem conhecia, eu não sabia nem o nome. sim. E eu trabalho de manhã e de tarde, então era muito pouco também o tempo que eu tinha no elevador. Mas como que isso incomoda? E quando o senhor fala assim, é bom nós entendermos que nem tudo nós vamos dar conta. Uhum. E tudo bem, a gente não precisa dar conta de tudo. Eu gosto de uma música de Ziva que fala assim, quando eu não sou capaz, então Deus me faz capaz, Ele vai ser da minha capacidade, Ele vai voar em mim. Tem uma pessoa aqui, padre, que falou, é muito difícil, eu não consigo me conformar com a morte do padre Adriano. Que é também uma coisa que a gente pode refletir muito, né? E sempre aproximar com muito respeito dessa história, como todas as vidas exigem esse respeito, né? Quando a gente toca nisso, é de você pensar o quanto que nós estamos vulneráveis, né? Se você pensar, poxa, um padre jovem, né? Um padre aparentemente feliz, né? Porque ele era uma pessoa feliz, alegre, você se aproximava dele, você se sentia bem em estar perto dele. E como é que ninguém percebeu, né? Como é que ninguém... Essa pergunta que você fez a respeito da menina é que todos os padres se fizeram, né? Os mais próximos. Como é que ninguém, né, percebeu nada e tal? E é aquilo, a gente não sabe o mundo que a pessoa está passando no seu interior. E é por isso que todas as vezes que alguém se aproxima de nós pedindo ajuda, aquilo já significa muito, né? Porque e a gente tem que ter um maior respeito ao aproximar de uma vida que vem nos pedir ajuda por causa disso, porque você não sabe o mundo, o oceano de angústias que ela está passando ali internamente, porque é uma experiência muito subjetiva, muito pessoal, né? E que até para descrever é muito difícil. Eu tive uma experiência, esse sentimento que você tem, eu também tenho. Assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de tentar, nessa, na tentativa de entrar no mundo da pessoa para conseguir ajudá-la, se às vezes tem dificuldade de fato de entender qual é o grau da angústia em que ela está. E eu fui visitar a África do Sul, e lá na viagem tive a oportunidade de pular.
de uma altura de um prédio de 11 andares, num bungee jump. Você pulava e ficava ali pendurado. E eu gosto desse negócio radical. E aí, ela fala, vamos pular, padre? Eu falei, vamos pular, vamos. Ah, segura, segura, então tá bom. Quando eu tô vendo todo mundo pulando, e todo mundo achando maravilhoso, todo mundo se divertindo, eu falei, poxa, que legal, quero fazer também. Quando eu cheguei lá em cima, o meu corpo, ele não respondia. O corpo naturalmente queria sair dali. O corpo não, ele tinha uma coisa de autoproteção, autopreservação, tipo dizendo, o que você está fazendo aí? Sai daí agora, você vai morrer, sai daí agora. E aí eu fiquei, e na hora eu pensei isso, falei, gente, uma pessoa que se joga, uma pessoa que tira a própria vida, ela está num nível de angústia tão grande, que ela ultrapassou o próprio sentimento de autopreservação que estava ali tão latente, né? Você está com a mente sã, então você quer se preservar, você quer cuidar da sua própria vida, você não quer morrer, o corpo vai lhe falando isso. Então a gente não pode de forma alguma julgar aquele sentimento daquela pessoa e pensar assim, não, foi falta de Deus, é porque não tem como Ou explicar. eleger culpados, né? Ou eleger culpados, dizer foi por causa disso. Nós não sabemos o que estava passando no coração dela, o nível de angústia. Então, se alguém se aproximou de você e deu o mínimo sinal de que ela está passando por uma dificuldade ali, dê atenção. É importante. É sagrado aquela vida ali. Porque você não sabe o tão maior que é, porque ela está expressando ali é o mínimo. O que ela está expressando ali não é nem um terço daquilo que ela está sentindo, né? E essa experiência com o padre Adriano fez a gente perceber isso, né? Vamos ficar atentos, né, às pessoas que estão à nossa volta e àquilo que elas expressam, porque às vezes elas nem conseguem expressar. Elas nem E uma conseguem. outra coisa, padre, a morte faz parte da vida. Sim, E nós precisamos acolher isso. sim, Precisamos, eu acho que a pandemia, o Covid, com toda a morte que repentina de forma, tantas pessoas que foram. Eu vi um post de uma jovem que ela tinha tanto, ela foi vacinar e ela tinha um tanto de um cartazinho com tanto de cruzes, acho que era mais de 7 cruzes. E aí tava assim, tio, tia, mãe, vó, bisavó, que ela tinha perdido na pandemia e que não tiveram a oportunidade de ter aquela vacina. E morte por acidente, né? Nós tivemos aqui na cidade há um tempo atrás uma criança que faleceu num acidente. É tudo inexplicável, sim, sim, mas faz parte. Uma morte, talvez, como a do Alzheimer, que a pessoa tira a própria vida, a gente tende a fazer muito juízo, muito julgamento, mas, sobretudo, entendendo que nós somos seres finitos e que nós fomos feitos para a eternidade, Padre, e uhum, pensar que talvez a própria fé do Padre Adriano tinha essa confiança nessa eternidade, sim, sim, conhecendo Deus e a sua misericórdia, né? E experimentando deste amor. Mas nós que estamos aqui, que ficamos, precisamos entender que a morte faz parte. E sim, às vezes nós não precisamos, volto a dizer, não precisamos compreender tudo, entender tudo, não precisamos aceitar ou não aceitar. Hoje é muito aquela música, né? Eu prefiro ser aquela pessoa que tem uma velha opinião formada sobre tudo ou ter várias opiniões. Todo mundo tem opinião, quer dar opinião sobre tudo, mas será que eu preciso me conformar? Na verdade, a pergunta é: o que que essa morte, a partir dessa morte, o que isso me inquieta? O que eu sim. posso fazer? Como vamos nos movimentar a partir de agora? Então, o Uhum. senhor diz assim: nós nos despertamos para nos olharmos como padres. Sim. Vamos despertar também para os paroquianos olharem os padres como pessoas, E como seres perceba humanos. quantas discussões nasceram disso, né? Eu posso estar enganado, mas até nesse Setembro Amarelo fizeram uma campanha para os padres, né? E eu acho que com certeza a morte do padre Adriano deve ter despertado um pouco o Brasil nesse sentido, de que
vamos dar atenção também a essas pessoas de quem nós queremos a atenção o tempo inteiro, né? E foi algo assim, se é para tirarmos frutos, né, e refletirmos como é que nós vamos ficar a partir disso, o que nós vamos fazer com isso, né? A pergunta lá do profeta, o que você vai ficar fazendo aí agora, né? Você vai ficar aí reclamando e remoendo, ou você vai continuar? E se é para a gente tirar um fruto positivo, com toda certeza, o fato de nós falarmos disso, de pensarmos nisso, né? E das pessoas começarem a pensar na figura do padre de maneira mais humanizada, né? Não como uma pessoa sem defeitos ou um super-homem que está pronto para responder tudo, mas como um homem de carne e osso que escolheu servir a Deus de uma maneira mais íntima. Então a gente entende que o padre Adriano, né? Ele viveu a sua vida da maneira que deveria viver e alguma experiência da vida dele fez com que ele passasse por isso. Mas isso não é um motivo para nós pararmos nisso, ao contrário. É eu olhar para a minha própria vida agora, né, eu como padre, você como leiga, consagrada, pensar, né, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida para que a nossa experiência com Deus nos faça querer dar sentido à nossa vida para nós caminharmos enquanto Deus queira, né? Então, com toda certeza, deu muito fruto e tem dado muito fruto. O simples fato de falarmos sobre o assunto e tocarmos no assunto e humanizarmos a figura do padre já são frutos, né, de tudo isso que tem acontecido. Nesses tempos de pandemia e nesses tempos de morte que a gente tem vivido. Padre, uma coisa interessante que eu vivenciei foi que eu tive duas pacientes que eram da região do padre e que chegaram a citar que ficaram impressionados, que tiveram medo, que chegaram a pensar se seriam capazes também de cometer autoextermínio. E aí eu, conversando com elas, e falando assim, vocês o conheciam, tinham ido à missa? Elas, não, a gente não é católico. Não eram nem católicos, padre. Então o impacto de uma vida jovem ceifada, mas testemunhada, era uma pessoa, era um consagrado a Deus, um separado a Deus. Chocou, e aí não importa as denominações religiosas, denominações de fé. E aí está a importância de uma verdadeira escuta, de nós termos tempo para escutar. O WhatsApp nos ajuda muito, mas nos fere nisso. Porque quando eu converso pelo WhatsApp, eu não sinto, eu não vejo, eu não converso com a pessoa a ponto de poder olhar nos olhos, poder perceber. Porque às vezes não é o que a pessoa fala, é o que ela não fala, é o silêncio, é quando ela faz o silêncio. É quando algo que a gente conhece da pessoa e ela deixa de fazer em um momento tão específico, tão próprio, uma risada que seria esperada e ela não deu. Sim. Então, são coisas muito delicadas que podem nos fazer modificar. A gente já está prolongando um pouquinho, padre, mas eu vou já terminando aqui a passagem, porque eu queria muito que a gente terminasse com isso aqui. Quando o Deus fala com o profeta Elias, ele fala assim, que fazes aqui, Elias? Elias responde, estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Aí ele responde, Deus conversa com ele, e aí está o valor da prece, da oração. O valor da palavra, do contato com Deus, dos momentos com Deus, de você sair, tudo parece muito enorme. Eu acabei de combater um combate e ganhei uma vitória imensa. Por que uma mulher dizer isso está sendo um mundo para mim? Por quê? O que está acontecendo? É a hora de eu sair e conversar com ele. Jesus sempre, em grandes momentos, ele ia primeiro conversar com o Pai. E aí ele fala assim, sai e conserva-te em cima do monte. Vê o distanciamento, vê como a palavra ela é bem acertada, padre. É uma terapia profunda, a Sagrada Escritura. Isso é lógico que não nos impede de não experimentarmos da angústia e da tristeza. Até porque, padre, o caminho do cristão passar pelo Calvário. E Jesus sentiu angústia, sentiu temor pela vida, sentiu uma tristeza que ele disse, a minha alma está triste de uma tristeza mortal.
De morte, exatamente. Então, assim, quando experimentamos isso, unimos. Olha como a nossa fé é linda. Eu amo a nossa fé nesse sentido, porque ela diz assim: quando você não consegue fazer nada, sua angústia está te paralisando, une esse momento à paixão de nosso Senhor. E silenciosamente você vai estar salvando almas. E é o que a Ah, igreja pedagogicamente pede todos os anos, quando a gente vive a Semana Santa, né? E a gente esquece um pouco desse valor da Semana Santa, a gente reduz um pouco apenas aos ritos, mas o que a igreja quer é justamente isso, de forma pedagógica, que a gente entenda, olha, esses seus sofrimentos que vocês estão vivendo aqui, ó, é para que você una esses sofrimentos com o de Cristo. A gente está caminhando passo a passo, cada dia, para que você entenda que o Cristo sofreu, mas que o Cristo deu um significado a esse sofrimento dele e que é para nós fazermos as mesmas coisas, é para nós seguirmos esses passos, né? Então, a igreja está o tempo, a mãe igreja, né, está o tempo inteiro nos ensinando isso e repetindo isso todos os anos, e a gente tem dificuldade para entender, ou a gente fechou o coração para isso, né? Porque a gente aprendeu que é assim toda a vida, que é um costume, mas a igreja desde sempre nos convida a isso, né? Os nossos sofrimentos é para nós oferecermos e unirmos ao Senhor, para que Ele também nos ajude a encontrar significado, a ressignificar a nossa vida, para que a gente possa viver a glória do terceiro dia. Pode e continuar. aí, não, tá ótimo. O senhor pode me cortar sempre. Como disse a palavra, acertada, quando ela é encarnada, ela é muito acertada. Aí, ele fala assim: conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Primeiro, não esquecemos disso. Santo Agostinho diz: eu tenho medo do Cristo que passa. Então a gente tem que agarrar e abraçar Jesus. Porque vai ter hora que você não vai conseguir. O pessoal tá falando assim: Padre William vai cantar? Não, porque não chegou ao número que ele falou. Precisava. Eu Tem já estava aqui 50, preparando, eu estava aqui tinha para a minha voz. 50 pessoas, não lembro quantas pessoas quando ele falou na live. Ele falou que todo mundo que estava na live tinha que enviar para 10 pessoas e aí tinha que aumentar muito. Aí ele não vai cantar, meu povo. Viu, Nath? Fica para a próxima. Fica para a próxima. Tá? Você se empenhe mais, por favor. E aí, de novo, a gente é surpreendido pela forma como Deus vai se manifestar. Porque passa um furacão que quebrava e fendia as montanhas. Mas o Senhor não estava lá. Um tremor da terra o Senhor não estava. O fogo o Senhor não estava. Tudo é grandioso, Padre. Grandioso. E depois, o murmúrio de uma brisa. Quando ele ouve o murmúrio de uma brisa ligeira, olha que peculiar. Quando a gente pensa assim, uma brisa, um murmúrio. É tudo muito pequeno. Um murmúrio, uma brisa. E ela é ligeira. Então, ele cobre o rosto com um manto e se coloca na entrada da caverna. Isso é a sintonia. Que fazes aqui, Elias? De novo, Deus pergunta a ele: que fazes aqui? E ele responde: eu estou aqui me consumindo de zelo. O Senhor diz: retoma o caminho. Ele podia ter dito: prossiga o caminho. Mas diz: retoma o caminho do deserto. Vai de novo ao deserto. E eu insisto sempre, Padre, a dizer assim: gente, o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Vocês nunca viram nenhuma passagem na Sagrada Escritura, nem o próprio Cristo falando: vou morar no deserto. É um lugar de passagem. O sofrimento, a angústia, tantas aflições, solidão, vai passar. A gente não pode dizer o tempo. E aí, uma das coisas que o senhor diz, que também é importante, é que às vezes a gente fica procurando um único sentido e não consegue perceber os pequenos sentidos que a vida vai nos dando no nosso dia a dia. Quando o senhor viajou com o Padre Fernando e aquele momento que vocês cantaram
aquele pequeno sentido. Como que aquilo alcançou tantos corações? Não é o sentido, o supra-sentido, talvez, né? Da sua vida, que é essa entrega, essa oferta que alcança. Mas talvez se você não consegue enxergar o seu supra-sentido, esses pequenos sentidos. Ele me fala assim, Érica, mas o que eu posso fazer? Meu irmão, mande uma mensagem pelo WhatsApp perguntando como você está e se disponha a ouvir verdadeiramente como essa pessoa está. Ligue, converse. Há tantas coisas que podemos fazer, há tantas formas de amar, tantas pessoas esperando isso. Às vezes, um gesto que a gente não esperava tira alguém de uma angústia suprema como aquela. Às vezes, é um presentinho, uma lembrança. Eu lembro que uma acadêmica minha, depois, quando já estava formada, estava indo embora e tinha passado por vários processos, ela foi conhecer a comunidade e ela foi conversar comigo. Primeiro, quando me procurou, eu já perguntei se ela queria uma consulta, né? Que eu já estava entendendo assim. Ou se ela queria conversar comigo uma direção, alguma orientação espiritual. Ela falou, não, é mais algo assim, espiritual do meu coração mesmo. Aí ela chegou para mim e falou assim, professora, eu vim aqui só para te agradecer por causa de um abraço. Um abraço que a senhora me deu, padre, eu confesso, não me lembrava nem de que eu tinha abraçado ela. Uhum. Né? Eu sabia que ela tinha passado por um momento difícil, mas ela já tinha passado do estágio comigo. E ela foi lá para poder me agradecer por um abraço. Ela falou que aquele abraço tinha modificado a vida dela. E eu nem me lembrava. É assim, padre. São Sim. pequenas coisas. É talvez o murmúrio de uma brisa ligeira. Talvez nós sejamos esse murmúrio da brisa ligeira na presença do outro. E essa palavra e esse questionamento que fazes aqui. Diante da vida do Senhor, quantos de nós não estamos nos perguntando: que fazemos aqui? Ele tão jovem, tão novo, já com essa profundidade, já se entregando desta forma, não ficando parado, vivendo a caminho. Eu gosto disso, me lembra um padre que eu amo muito, falo amo porque continuo amando, sua vida ainda ecoe-me. Outra coisa que eu acho que é importante é pensar na vida do padre Adriano. A vida dele precisa falar mais do que a morte. Ele viveu com uma entrega profunda. E às vezes a gente esquece disso. Ah, não. Ou como que é? Mas ele morreu. Não, mas vejamos como foi vivido. As suas escolhas. Ele escolheu o eterno. De um modo definitivo. Entregar-se. Tinha limitações, fraquezas, isso somos todos nós. Então não devemos nem pensar que diferença fazemos nesse sentido. Mas quando olharmos o outro, que nós busquemos mesmo, né, Padre, pensar que nesse momento, no nosso hoje, o quanto que nós podemos fazer modificando a vida do outro no amor. A sua vida nos questiona. O que fazes aqui? O que estás fazendo aqui, Érica? O que fazes aqui? Né? O que você está fazendo? Onde está a sua vida? E é importante a gente retomar o caminho e lembrar do chamado que o Senhor nos dá. Porque nós sabemos o que Ele nos fez, não é, Padre? Prosseguir por obediência o que eu comecei pela obediência. Quem escreveu isso também foi Santa Teresinha. Prosseguir, mesmo que às vezes eu não vejo sentido, mesmo que às vezes minha vontade seja de pegar, Senhor, pelo amor de Deus, eu me tira a minha vida, porque eu não estou em conta, mas eu vou prosseguir, né? Retomar, às vezes, se for preciso, voltar alguns passos, se o Senhor assim quiser, mas continue, né? Não pare, não estagne, não desista, porque em algum momento, né? Se Deus, você disse alguma palavra muito forte, né? A gente não foi feito para o deserto. O deserto é uma fase, né? Em algum momento Deus se manifestou na nossa vida. Em algum momento
houve um consolo. E se houve um consolo, em algum momento Deus vai se manifestar de novo. Ele vai, mas se eu não estiver ali pronto para escutá-lo, então eu não vou experimentar isso, porque eu parei. Eu fiquei lá só nas minhas lamúrias e nas minhas reclamações. Então faça, caminhe, continue, persevere e vá, né, além daquilo, das suas próprias dores, para que a gente possa, de fato, fazer essa experiência que fez também o profeta, né, de perceber, e às vezes numa coisa pequena, e quase sempre porque Deus ele tem essa, eu não sei qual é a pedagogia dele, se ele é humorista, não sei o que é, mas ele gosta de nos dar umas tiradinhas assim, né, ele gosta de manifestar naquilo que a gente está menos esperando, ele vai lá e nos mostra a sua vontade, né? Então, Deus é assim. Nós vamos ficar questionando Deus? Não. Nós vamos amá-lo, entendê-lo, experimentá-lo e no meio dessa bagunça toda que às vezes a nossa vida vai se transformando, no meio daquele caos, no meio daquele deserto ali, ele vai se manifestando e nós vamos apenas fazendo a vontade dele, né? E no final das contas, nós estamos nas mãos dele. E é bom que seja assim, e é bom se sentir nas mãos de Deus, porque no momento que você achar que você controla tudo, aí o trem não está certo. No momento em que você pensa que é você quem dita as regras, então alguma coisa está errada, né? É bom se sentir nas mãos de Deus e perceber que é Ele quem conduz e que é Ele quem te conduz. Estão falando aqui, padre, que hoje o senhor está falando sério. Gente, eu sou Ah, que sério. isso? Ah, que Ah, isso? olha só, o Olha só pessoal para fala você bem ver, eu assim. te Ô, Érica, o sigo, pessoal padre. fala bem assim comigo. Padre, eu quero ir numa missa sua, porque deve ser maravilhoso. Eu falei, gente, ó, minha missa não vai dar risada, não. Eu faço a missa. Vocês não vão lá esperando ir no stand-up, não. Minha missa é bonitinha, sigo o rito, tudo bonitinho. Eu brinco com o pessoal e tudo mais, O eu sou senhor não é padre. padre Léo, né, padre? Não, oh, quem me dera, quem me dera, quem me dera. Cuja homilia a gente mais ria do que tudo. E era uma grande graça na nossa igreja, né? E nos faz falta. Uma, uma coisa que eu estava falando de um padre que amo muito, que também vivia em movimento, é Padre Henrique. E Padre Sim, Henrique, toda vez que me conheci. lembro dele, me lembrava sempre dele a caminho de algum lugar. Ele estava sempre com pressa. Ele me lembra de Nossa Senhora da Pressa, que foi apressadamente visitar Isabel. Eu sempre penso que ele Sim. é uma devoção que eu estou divulgando a Nossa Senhora da Pressa. Eu estou divulgando Nossa Na Senhora que pressa, anda, o relógio que andando atrasado. na pressa de servir, na pressa de amar, ele estava sempre a caminho. Então, Sim. padre, eu queria agradecer profundamente. O senhor sabe que o senhor é muito amado pela nossa comunidade. Na verdade, todos nós o sentimos como filho de Maria, como família. Assim, os casamentos, eu peço ao Senhor que a próxima vez, até porque eu não posso levar um colchão com casamento. E tem uma bebezinha agora. Os casamentos não podem ser de 2 horas e meia, padre. Deixa eu falar uma coisa, eu quero me defender. Foi culpa da noiva anterior que atrasou. Tava tudo certinho, tudo planejado. Aí começou aquele atraso, aquele atraso. Eu falei, não, eu vou fazer tudo. E eu falei assim, eu quero dar de presente para Fernanda a missa, a Santa Missa. Aí na hora eu até Não, pensei, falei, não, gente, eu vou cortar a missa, eu vou fazer só o rito do matrimônio mesmo. Eu falei, oh, mas foi não. maravilhoso, padre. Foi maravilhoso. E foi Mas o foi, ó, melhor presente. poucos casamentos que podem falar que começou num dia e terminou no outro. Pois é. Começou 11 horas, terminou já era o outro dia. Ai, ai. Então, ó, Pois é. vocês quiserem que eu faça casamento, demora, viu, gente? Tá Casamento aqui. é a lá Padre Pio. E não Olha reclama, e não só, reclama, já está querendo e não convites para reclama da hora, não. casórios. E não Já reclama está da hora. querendo convites para casórios. O padre dos casamentos. Mas Ai, ai. aí me avisem, porque caso eu vá, Você eu vou leva a levar o marmita. colchão. Eu levo o colchão. Porque o meu Você vai corpo voltar continua. à moda do cachorro.
Meu corpo continua aquele mesmo. Ah, Eu vou levar um colchão, tá, beleza. tá? Não, mas Padre, nós vamos queria... rezar para que a noiva não atrase mais, a primeira noiva não atrase mais. Sim. Não, mas foi maravilhoso, foi um casamento lindo, num dia Eu? lindo, muito É. bem celebrado. O senhor falou muito bem do Calvário, de forma muito apaixonante. A homilia foi linda. Eu não estava era com um pouco mais, porque ainda estava com um bebezinho pequeno. Mas eu queria agradecer, padre. Tá todo mundo falando que o senhor não toma banho. É verdade Eu não aqui? estou entendendo isso. De onde é que saiu isso? É Nath que saiu com isso. Tem uma Nath aqui que está contra mim. Ele não toma banho, Nath. O que é isso? Que exposição da minha vida é essa? Explica aí, por favor. Padre Padre Arlen Arlen falou que não Humberto. faz homilia de 1h30. Faz sim, Padre. Você faz uma homilia boa. Não, mas ele não Inclusive, faz. Não, ele não faz não, porque lá na comunidade a gente tem uma regra, tem que ser uma homilia que a fundadora dê conta. ah, tá. Não, mas quando é na comunidade é mais quietinho. É É mais verdade, é rapidinho. É verdade. mais rapidinho. É Falando verdade, nisso, padre. Érica, eu tinha um combinado na época que eu estava em Juvenília de celebrar uma vez no mês. Depois eu mudei de paróquia, nós não fizemos isso mais, hein? Pois é. Tá vendo Temos como que é que voltar. O que fazes aqui, padre? O que fazes aqui? Não, Estamos na vamos pergunta reunir aqui para retomar agora. isso aí. Não pode não, os bons costumes têm que continuar. Mas agora vocês estão com 2 padres, né? Um ano em Quixadá, padre. Ah, mas tem um padre. Quem sou eu? Não sou digno de estar lá com o padre Arley. Ave Maria, padre Arley. Claro que está digno, né, padre? Afinal, aqui todos nós estamos a caminho. E no Isso. caminho, naquele que é o Então, caminho. Sinta-se então convidado. nós vamos combinar, viu? Vamos combinar de novo. Vou voltar a celebrar aí na comunidade, viu? É um Viu? compromisso. Sim, será uma alegria, uma grande alegria. Eu queria agradecer, padre. Muito, muito. Fiquei profundamente feliz em iniciar essa live com o senhor, essas lives do mês de setembro, que já não é mais no tema saúde mental e arte, mas Gente, eu com tomo esse banho tema. sim, viu? Eu tomo banho. Pode Tão parar com essa conversa. arrumadinho. Eu sou tão aciado. Ah, não. Pode parar com isso aí. Ó. E Pode aí, falar. eu quero que o senhor saiba da minha gratidão, tá? De eu ter ficado, eu fiquei profundamente feliz mesmo, assim, falei assim, obrigado, foi no tempo certo, no momento certo. Nós quisemos antes, desde o mês de maio, nós estamos combinando esta live Essa live. e graças a Foi Deus bom. chegou, Eu peço foi até neste mês, neste desculpas. Peço tempo. desculpas porque nós chegamos a divulgar outra, né? Mas aconteceu aquela situação lá na família, que foi um caso de suicídio também. E aí eu tive que estar mais próximo lá da família e tentar. Olha, tem um psiquiatra nos assistindo, doutor Gabriel. Que Meu Deus do gracinha! céu. Ele é fantástico, viu? Doutor Padre Gabriel, vou marcar William, uma nós consulta com o estamos. senhor, viu? Já Padre, vou ele é da chamar o infância e da senhor. adolescência. Ixi, O senhor tem cara de novinho, mas não é mais criança nem adolescente. mas pedir uns conselhos para uns casos aqui, padre. Dá uma bênção a ele, dá uma bênção a ele. Fala assim, olha, ele precisa ele tem assim muitos atendimentos. Muitos mesmo, viu? Que alegria. Muito obrigada Tudo bem. ao nosso Doutor Gabriel. querido Deus colega, abençoe, doutor doutor Gabriel. Gabriel. Isso. Nath, eu vou te chamar porque é você quem está difundindo essa mentira do banho, tá? Depois nós vamos conversar no direct. Érica, eu agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui. Peço desculpas pelo atraso mais uma vez. Foi um contratempo aqui da paróquia. Na verdade, um contratempo, não, um compromisso, né? Da paróquia aqui. E é uma alegria sempre, um pedido seu sempre vai ser uma ordem para mim, tá bom? Deus abençoe. Ah, é verdade? Olha, não me deixe prato cheio. Pode contar comigo porque precisar, viu? Deus abençoe. Se me desse prato cheio, eu não vou nem te dizer o que eu vou pedir para ser uma ordem. Viu? Mas, Então, padre, muito obrigado. Sua bênção, eu peço sua bênção também para todos os que estão aqui. Que o Senhor encerre Então nós com a vamos- bênção de nosso Senhor.
nós vamos agradecer a Deus essa partilha, essa oportunidade que nós tivemos de poder falar sobre a palavra e também permitir que essa palavra ilumine a nossa vida, a nossa conduta, os nossos processos interiores. Nós queremos pedir ao Senhor que esse processo continue, né? Aqueles que foram alcançados por essa palavra, aqueles que se sentiram tocados por algo que nós dissemos, por algo mínimo, né? Por essa brisa mínima que foi lançada, que o Senhor possa continuar a falar o coração de todos nós, para que nós nos conheçamos cada dia mais e, nos conhecendo, possamos servir mais e nos doar mais. Peçamos a bênção sobre nós, sobre todos os que nos acompanharam e sobre aqueles que mais precisam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre todos aqueles que nos acompanharam. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço, Padre. Deus abençoe, Eka, com Deus. Tchau. Tchau.